Muitos ouvem Jesus, mas poucos permitem que ele forme suas vidas. Nossa, essa daquelas constatações que, sabe, geram um silêncio quase desconfortável na sala. Pesa bastante. Pesa, porque não está falando sobre os críticos da fé ou sobre quem rejeita a mensagem de cara. Ela escancara uma fratura muito profunda dentro do nosso próprio ambiente religioso. Aquele abismo entre o mero acúmulo de conhecimento intelectual e a verdadeira e, muitas vezes, dolorosa transformação de quem a gente é. E é exatamente para explorar como atravessar esse abismo que a gente inicia o nosso mergulho profundo de hoje. Existe uma cultura fortíssima, de admiração intelectual em torno da figura de Cristo. As pessoas adoram as frases de efeitos, ensinamentos morais, a ética toda. Com certeza, a estética da coisa. Exato, a estética. Mas recuam na hora H quando o assunto é a vivência prática. Então, para nos ajudar a desvendar essa dinâmica hoje, nós trouxemos para nossa mesa os apontamentos do texto Lição 5, Jesus escolhe os seus discípulos. Esse material foi escrito por Jamerson Silva Araújo, lá para o blog Arauto de Deus. E a nossa missão aqui não é dissecar teologia de um jeito frio ou acadêmico. Nem mesmo. Até porque isso não transforma ninguém. Pois é, o foco é revelar o que realmente significa esse processo vivo e constante do discipulado. E para a gente visualizar o tamanho desse problema central, essa tensão entre só reunir informação e de fato ser formado, vamos pensar numa analogia. Manda ver. Imagina a diferença entre decorar um manual de natação e de fato pular no oceano. A pessoa pode ler capítulos inteiros sobre a física da água, sabe? A hidrodinâmica. Sim, decorar tudo. Isso. Ela memoriza a angulação perfeita das braçadas, a frequência exata da respiração lateral. Do ponto de vista puramente intelectual, ela vira uma especialista insuperável em natação. Mas até que a água gelada bata no peito dela, né? Até ela sentir o pulmão queimar, tentando buscar ar enquanto uma onda quebra na cabeça dela, ela não é uma nadadora. De jeito nenhum. A água nessa sua analogia é o peso da vivência do discipulado. Porque o manual de teoria, por melhor que seja, não tem o poder de alterar a musculatura de ninguém. Não cria resistência física, né? Exato. A teoria não cria resistência aeróbica. Só o impacto da prática faz isso. E no nosso contexto espiritual, o que a gente mais vê são pessoas confortavelmente sentadas ali na borda da piscina, sublinhando os manuais com marca-texto. É um diagnóstico duro, mas muito, muito real. As pessoas acumulam versículos na memória, entendem debates teológicos super complexos, sabem até explicar o grego original de uma palavra. Nossa, sim. E a musculatura moral continua flácida. Perfeito. A vida prática, perante os desafios de todo dia, fica ali, intocada. E é por isso que a gente precisa entender que o Evangelho não foi dado apenas para ser entendido, mas para ser vivido. Sem essa vivência, o Evangelho vira só mais uma filosofia qualquer, entre tantas outras aí no mercado das ideias. E para a gente entender como essa vivência funcionava na prática mesmo, nós precisamos olhar para a figura do próprio Mestre. Olhar para os bastidores do método de Jesus. Como ele ensinava de fato. Exatamente. A multidão lá do primeiro século, quando ouvia ele falar, ficava maravilhada. E por quê? Porque eles percebiam uma autoridade que simplesmente não existia nos líderes religiosos daquela época. E a gente precisa desconstruir o que significa essa palavra autoridade aqui. Olha, vamos pausar aí rapidinho, porque quando a gente pensa em autoridade hoje, logo vem à mente um cargo, um crachá, né? Um título acadêmico de doutor em alguma coisa, ou um mandato político. Era assim que funcionava com os mestres da lei, os fariseus? De certa forma, sim, naquele sentido mais institucional. Eles tinham a cátedra, tinham aquele prestígio oficial todo. Só que a forma como eles ensinavam era muito baseada na repetição exaustiva das tradições. Tipo, um rabino costumava citar um outro rabino mais antigo para validar o ponto dele. Era quase um malabarismo jurídico, então. Total. Um malabarismo com os textos sagrados. Mas aos olhos do povo mais simples, aquelas palavras soavam vazias. Sabe quando falta lastro? Faltava o peso da realidade.
Eles conheciam cada minúcia da lei sobre o sábado, por exemplo, mas falhavam na compaixão básica por quem estava sofrendo do lado deles. E Jesus vem na contramão disso. Totalmente. Jesus falava a partir de uma conexão visceral com o Pai. E o mais importante de tudo, ele não exigia dos outros 1 milímetro a mais daquilo que ele mesmo não estivesse praticando na mesma proporção. Essa coerência absoluta é a chave que destranca o nosso entendimento do que é ser um mestre. E quando a gente usa essa lente para avaliar a nossa realidade de hoje, o contraste chega a ser perturbador, sabe? Perturbador é a palavra certa. A história tá cheia, e o nosso presente também tá cheio, de lideranças que fazem discursos belíssimos, dominam a oratória de um jeito incrível, mas os bastidores de vida são o exato oposto da mensagem que eles pregam no palco. Olhar para a fonte do nosso mergulho hoje nos força a constatar uma verdade muito fundamental. A autoridade de Jesus não vinha apenas do que ele dizia, mas de quem ele era. E o impacto dessa coerência nos primeiros discípulos foi magnético. Não tinham como resistir. Eles não aprendiam só ouvindo os sermões no topo de um monte. Eles viam a vida acontecendo, né? Viam a vida. Eles aprendiam observando as reações orgânicas de Jesus. Como ele reagia quando era interrompido no meio de uma fala. Como ele tratava quem era excluído pela sociedade. Como ele se retirava de madrugada para orar quando não tinha ninguém aplaudindo. O exemplo silencioso. Esse exemplo dava um peso imensurável para cada palavra dita. Isso, olha, gera uma aplicação pastoral muito pesada para os nossos dias. A gente precisa se questionar muito a sério, será que a rotina daqueles que professam a fé cristã realmente confirma essa mesma fé? Pois é, existe um alinhamento entre aquela indignação moral que a pessoa posta nas redes sociais e a paciência dela no trânsito, ou a honestidade dela na hora de declarar o imposto de renda. É o teste da realidade. Uma crença que se recusa a virar um comportamento tangível não passa de um auto-engano estéril. Se a raiz está seca, não adianta pendurar fruto de plástico na árvore para tentar impressionar a vizinhança. Com certeza, mas o discipulado não termina no chamado. Olha, essa transição é vital. É um erro super comum a gente achar que o momento do convite, aquele chamado inicial, já é a linha de chegada. Muitas vezes a gente para aí, né? Mas o chamado é só a linha de largada. É o momento em que a porta se abre. E a dinâmica de como essa porta se abre para diferentes pessoas é fascinante. Jesus não tinha uma fórmula engessada ou um roteirinho de marketing padrão. A graça é tão vasta que ela alcança o ser humano em contextos absurdamente diferentes. Exato. A gente vê Jesus chamando alguns de forma super incisiva, olho no olho, tipo quando ele vira para o cobrador de impostos no meio do expediente de trabalho e diz: "Segue-me". Seco e direto. Seco, mas outros foram alcançados de forma indireta por meio de relacionamentos. O André, por exemplo, que foi lá e chamou o irmão dele, o Pedro. Alguns questionam um monte antes de ir, outros simplesmente largam as redes ali na praia e vão. Fica muito claro que o acesso é amplo. A porta está destrancada para qualquer perfil de pessoa. É a multiforme graça de Deus operando na particularidade de cada mente, né? Não tem barreira de classe social, histórico de erro passado ou nível de escolaridade para receber o convite. Tá, mas aqui eu preciso fazer um pouco o papel de advogado do diabo, porque existe um paradoxo gigante nisso tudo. Vamos lá, qual é? Se o acesso é tão amplo assim, se o convite é para todo mundo e a porta está sempre escancarada, por que a caminhada parece ser tão brutalmente difícil para a grande maioria? Por que a gente vê índices tão altos de desistência, de frustração, de abandono no meio do caminho? Essa é a grande questão. E a resposta é porque a gente confunde a gratuidade da entrada com o custo da permanência. A resposta a esse chamado não é tipo assinar um termo de adesão a um clube de vantagens. Seguir o mestre implica necessariamente abrir mão da soberania sobre as próprias decisões. É a perda do controle. A perda voluntária do controle. As pessoas escutam a palavra graça e imaginam um caminho livre de atrito. Só que a natureza do discipulado exige a desconstrução do nosso próprio ego. É aquela velha tentativa de ter o melhor dos dois mundos. Mas a verdade é que o chamado é gratuito, mas o discipulado custa tudo. E esse tudo não é só força de expressão. É o controle da própria rota, da nossa vida. Precisamente. Essa tensão entre a salvação
que a gente não pode comprar, e o discipulado que exige tudo do indivíduo é o grande filtro. É isso que separa os meros simpatizantes dos verdadeiros aprendizes. Porque é muito atrativo querer os benefícios, né? Muito. Quem não quer a paz interior, o consolo na hora da crise, aquela comunidade acolhedora no domingo? Mas e quando o ensino confronta a sua conta bancária? E quando confronta aquele orgulho ferido que se recusa a perdoar uma ofensa de anos? A verdade é muito desconfortável, mas não existe discipulado sem renúncia, sem abrir mão da velha arquitetura das nossas vontades. Não tem espaço para construir um edifício novo. E isso nos leva ao ponto mais profundo, a fase do treinamento mesmo, a metamorfose interior. Porque pensa comigo, se a regra é que o discipulado custa tudo e que a gente precisa entregar o controle, para onde vai esse controle? Excelente pergunta. Qual é a ferramenta que opera essa demolição da nossa velha arquitetura de vontades que você mencionou? No centro de todo esse processo de formação de um discípulo, existe um elemento inegociável, que é a cruz. E a cruz não é um mero enfeite de pescoço, muito menos um apêndice teológico que a gente deixa lá no fundo do palco da igreja. Ela é o divisor de águas da existência. A cruz não é um detalhe, é o centro. Ela redefine tudo. Tudo. Ela não representa apenas um evento histórico de sacrifício lá no passado. Ela é um mecanismo contínuo de morte do nosso eu hoje. Na prática mesmo, para quem acorda cedo, pega ônibus lotado e lida com pressão no trabalho, a cruz significa a morte das pequenas ambições egoístas diárias. É o dia a dia. É a escolha consciente de não revidar uma afronta no trânsito, de não trapacear para conseguir uma vantagem mínima, de ceder aquele direito sagrado de ter sempre a razão numa discussão. É encontrar a vida abundante exatamente no ato de morrer para os próprios interesses. E sabe, a dificuldade de entender essa mecânica da cruz hoje em dia me faz pensar muito na forma como a gente lida com a tecnologia. Certo. Instalando os aplicativos. Isso. A gente instala dezenas de aplicativos para facilitar a vida, né? Tem um aplicativo para contar caloria, outro para meditação guiada, outro para monitorar a qualidade do sono. E muitas pessoas tentam abordar a espiritualidade cristã exatamente desse jeito. Como um app a mais. Exato. Como se fosse só mais um aplicativo para ser instalado na tela principal da vida, para dar um suporte emocional. E qual é o problema dessa abordagem na prática? O problema é que a vida da pessoa continua rodando no mesmo sistema operacional de sempre. O código-fonte que dita os valores dela, a busca por status a qualquer preço, o narcisismo, o ressentimento, tudo isso continua sendo a base firme do sistema. Ela só acessa o aplicativo quando precisa, então. Pois é, ela abre esse aplicativo religioso no domingo de manhã ou quando está num momento de muito desespero, só para tentar obter uma sensação de alívio rápido. Mas o convite do discipulado propõe uma ruptura total com isso. Seguir Jesus não é adicionar algo à vida, é permitir que ele a transforme completamente. Ele não é um aplicativo rodando em segundo plano, ele exige a desinstalação e a troca de todo o sistema operacional da nossa mente. Nossa, essa analogia do sistema operacional traduz com uma precisão cirúrgica a mudança drástica de valores que acontece nessa metamorfose interior de quem crê. Vamos pensar em como a gente opera no sistema antigo, que é moldado pelas métricas desse mundo. O que roda lá no fundo da mente. Exato. Os processos que rodam em segundo plano na nossa mente, quase o tempo todo, são a ansiedade profunda em relação ao futuro e o materialismo muito silencioso. É uma necessidade quase paranoica de garantir a própria segurança financeira, de acumular coisas para não ser pego desprevenido. Um dedo crônico de não ser suficiente. Esse é o código-fonte do mundo. E como é que esse novo sistema operacional reescreve esses processos? Como muda isso na prática? Aos poucos. De uma maneira que dói, mas que é muito libertadora. Aquela ansiedade crônica vai sendo substituída por uma confiança real na providência de Deus. O materialismo, que faz da gente um escravo de boletos e de status social, cede espaço para uma compreensão de que nós somos apenas mordomos dos recursos que passaram pelas nossas mãos. Isso cria uma dependência alegre do Criador. Uma liberdade, né? Total liberdade. Mas olha, preste atenção, esse download do novo sistema leva tempo. Seguir Jesus não é um evento, é um processo. É uma reconfiguração neural e espiritual que exige manutenção todo santo dia.
Cada escolha ética que você faz, cada momento de perdão concedido é uma linha nova de código sendo escrita na sua alma. É fascinante pensar dessa forma. Porque ao mesmo tempo que tira aquela pressão de que a pessoa precisa se tornar instantaneamente perfeita no minuto em que ela responde ao chamado, também remove qualquer desculpa para a inércia, sabe? Com certeza, não dá para ficar parada. Não é só mudar o vocabulário, deixar de falar alguns palavrões ou começar a frequentar as reuniões de um grupo toda semana. É uma alteração profunda na estrutura de como a gente deseja as coisas. Nós podemos sintetizar isso entendendo que é um movimento que reage a um convite externo, sim, mas que realiza o trabalho mais pesado lá nas engrenagens ocultas da nossa mente. O discipulado começa por fora, mas se completa por dentro. E se o processo parar só na parte de fora, o que a gente tem é a definição mais clássica de hipocrisia. Uma mudança puramente comportamental, só para se adequar a uma subcultura religiosa, é só cosmética, é maquiagem. E maquiagem derrete, né? Derrete na hora que vem o calor do sofrimento ou da crise. Sem a renovação de dentro, o indivíduo suporta o peso da religião por um tempo, mas acaba quebrando sob a pressão, porque a mentalidade profunda dele não foi convertida à cultura do reino de Deus. Certo. Então nós estabelecemos que há um chamado que custa absolutamente tudo, que a cruz opera essa morte do ego e que o sistema operacional é completamente reescrito de dentro para fora. Mas isso nos coloca diante de um questionamento inevitável, que talvez seja o ponto mais pragmático de todo o nosso mergulho aqui. Vamos a ele. Se essa transformação é tão avassaladora e complexa, para que ela serve? Boa. Qual é o objetivo final de ter uma alma curada e uma mente reconfigurada? Se tudo isso servisse apenas para criar indivíduos com uma paz interior inabalável, isolados lá no topo de uma montanha totalmente alheios ao caos do mundo, soaria como um imenso desperdício de energia espiritual, não acha? Soaria não, seria um egoísmo santificado. E a nossa fonte de reflexão de hoje é muito taxativa nesse aspecto quando entra na fase da missão. Pensa no tempo e no investimento pesado que o mestre fez ali naqueles 12. 3 anos caminhando junto. 3 anos. Jesus não caminhou na poeira, não suportou a lentidão no aprendizado deles, não confrontou o egoísmo daquele grupo e não os moldou com tanta paciência apenas para formar um fã-clube de intelectuais bem-intencionados. Ele não queria criar uma elite teológica que passasse o resto da vida debatendo conceitos numa roda de conversa confortável. Havia uma urgência muito maior. Havia um alvo utilitário e compassivo em cada lição que ele dava. O propósito final era equipar aquelas pessoas para enviá-las de volta ao caos. É o movimento de retorno, a devolução para o mundo. Exatamente. O discipulado tem um destino. E o destino não é o espelho, o destino é o outro. Jesus concedeu autoridade a esses homens recém-transformados para que eles pudessem proclamar a chegada do reino na prática das ruas. Eles foram enviados para libertar quem estava cativo, para trazer luz a quem estava na ignorância, para curar as feridas físicas e emocionais da sociedade ao redor. E por isso a ordem não pode ser invertida, né? A ordem dos fatores é inegociável. O evangelho transforma antes de enviar. Sabe por quê? Porque tentar consertar o mundo ao redor com as ferramentas daquele velho sistema operacional egoísta só geraria mais manipulação e disputa de poder. A transformação de dentro é o que legitima e purifica a missão lá fora. Olha, isso é só uma luz totalmente nova, ou melhor, uma luz muito antiga que nós frequentemente esquecemos sobre qual é a verdadeira identidade da igreja e de quem crê. A identidade não reside na preservação das próprias instituições, sabe? Em ficar polindo a parede do templo e confortando os mesmos membros semana após semana. Ficar só se retroalimentando. Isso. A identidade só existe no movimento. O discipulado verdadeiro cria uma energia centrífuga. Ele expulsa a pessoa do seu centro de conforto e joga ela em direção à periferia, em direção à necessidade urgente do mundo. Não dá para absorver toda essa carga de ensino, ter o ego moído pela cruz e continuar inerte no mesmo sofá de sempre. Não dá, a conta não fecha. A matemática espiritual é muito simples. Quem é formado por Cristo é enviado por Ele. E a ausência desse movimento de envio é justamente o sintoma da principal doença da religiosidade moderna. A gente se tornou um bando de acumuladores compulsivos de revelação. Nossa, acumuladores compulsivos. É um termo forte. Mas é real.
Pensa na quantidade vertiginosa de conteúdo que a gente tem disponível hoje. A pessoa escuta 3 sermões no carro no trajeto para o trabalho, ela lê dezenas de livros de teologia profunda durante o ano, participa de seminários online, consome horas e horas de debates no YouTube, mas ela não sabe o nome do vizinho de porta que está passando por um luto terrível. Não sabe nem quem mora do lado? Pois é, ela é incapaz de parar a própria agenda para servir alguém que não pode dar nada em troca para ela. Esse quadro de obesidade espiritual acontece quando a gente consome os nutrientes do ensino sem nunca gastar essa energia servindo o próximo. A nossa vocação não é ser um depósito de conhecimento inativo, é ser um duto, um canal por onde o caráter de Cristo flui para molhar a terra seca que está ao nosso redor. Que imagem fantástica! É exatamente a diferença que a gente vê na geografia bíblica entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia recebe as águas e deixa elas fluírem adiante. Por isso, ele é cheio de vida, tem peixe, tem movimento. Exato, a água corre. Recebe. Ele retém tudo só para ele mesmo. A água não tem saída. E por isso mesmo, nenhuma vida consegue sobreviver ali. Fazendo uma grande síntese de todo esse percurso que a gente trilhou hoje, fica muito evidente que olhar para a forma como Jesus escolhia e formava os discípulos dele não é um mero exercício de nostalgia. A gente não está aqui examinando um museu de métodos pedagógicos do primeiro século. De jeito nenhum. Aquele processo genial e relacional que passa por chamar pessoas improváveis, por moldar o caráter delas, por confrontar de frente a arrogância, ensinar através do exemplo vivo e, no fim, enviar com autoridade, tudo isso não foi congelado na história. É um mecanismo que continua em plena e vigorosa operação hoje. A obra continua em andamento, incansavelmente. O mestre ainda está na oficina, esculpindo a madeira bruta das nossas intenções. E ter essa percepção nos arrasta para um confronto final. Um confronto que é muito redentivo e cheio da graça, mas que não permite que a gente fique neutro. Exige uma posição. Exige. Sair daquela posição confortável de quem apenas admira a figura histórica de Jesus exige muita coragem. Bater palma para a ética bonita do Sermão do Monte não custa nada, não afeta a nossa conta bancária e não fere o nosso orgulho. É a parte fácil, né? É, mas o verdadeiro limite onde a fé é provada é a nossa disposição para o processo da cruz. É ter aquela intencionalidade de oferecer o nosso ego para ser desconstruído nas camadas mais inacessíveis do coração. Só assim é possível ser reconstruído para viver em prol de uma missão que não leva o nosso próprio nome, mas o dele. É a dor da desconstrução, precedendo a alegria de uma obra autêntica e permanente na gente. E, diante de toda essa reflexão, depois de dissecarmos o mecanismo de como a teoria precisa urgentemente colidir com a vida prática diária, não nos resta outra alternativa senão transferir o peso dessa constatação para quem está nos ouvindo. O manual de natação já foi lido e relido. Dezenas de vezes. E o mar não vai recuar. Ele está quebrando bem na nossa frente e a água está fria. A pergunta que ecoa no final de tudo isso é direta e pessoal. Você quer apenas ouvir Jesus ou está disposto a ser formado por ele? Se esse mergulho intenso que nós fizemos juntos hoje trouxe alguma luz nova para sua caminhada e provocou uma vontade genuína de descer para a prática, fica o nosso convite muito caloroso para que se inscrevam no canal e ativem o sininho. Isso garante que não perderão os nossos próximos mergulhos. Além disso, encorajamos todos a darem um passo além e virem participar da nossa comunidade literária até a última página. O link processo está disponível bem aí na descrição do vídeo e está de portas abertas para quem deseja transformar reflexão em caminhada real. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.